Olá, sou Albi Dias Batista, graduando de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas. Minha equipe é composta pela Larissa Ellen Menezes de Sá, Bianca Heloísa, Maria Fernanda e Daniel Lopes Araújo, nosso orientador. Esse é um estudo de série temporal sobre a doença de Chagas aguda na Amazônia. Legal. Primeiramente, é bom salientar que, quanto à doença de Chagas, o Brasil ocupa o primeiro lugar em se tratando de anos de vida perdidos ajustados por incapacidade devido à doença de Chagas. Esse é um dado, inclusive, preocupante e mostra a relevância das pesquisas em torno da doença de Chagas. E também nós temos aí poucos investimentos em se tratando desse tema, ou seja, até no tratamento da doença, né, para as alternativas farmacológicas, por exemplo, faltam investimentos em pesquisas nessa área. E também quanto à caracterização da doença de Chagas no Brasil, também faltam estudos, inclusive na doença de Chagas aguda. Nós temos que há vários estudos que tratam, por exemplo, da doença de Chagas aguda a nível municipal e também até a nível estadual. Mas nós não temos, por exemplo, estudos que tratam de áreas envolvendo vários estados, por exemplo. É um pouco mais difícil. Nós não temos nos últimos anos, por exemplo, estudos que tratam da caracterização da distribuição da doença de Chagas aguda na Amazônia Legal, que engloba uma grande área. Nós temos estudos que tratam a nível nacional, por exemplo. Né, já uma área bem maior a nível aí nacional. Mas a nível de macro-regiões, englobando vários estados, mas não todos os estados, faltam estudos. E essa é uma lacuna que esse estudo também aqui visa suprir quanto à doença de Chagas aguda. E o objetivo é analisar o panorama epidemiológico da doença de Chagas aguda na Amazônia. Legal. Esse é um estudo epidemiológico ecológico de série temporal com abordagem quantitativa e ele é baseado no Sistema de Informação de Agravos de Notificação SINAM hospedado no DataSUS. O período analisado é de 2010 até 2020 e os estados que foram aí analisados são todos os componentes da Amazônia Legal. Nós estamos analisando a Amazônia Legal. Então, todos os dados de todos os estados, são 9 ao todo, a saber, Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins foram analisados. Isso considerando todas as faixas etárias, sem restrições. As variáveis analisadas foram número de notificações, estado, sexo e faixa etária. Para o tratamento dos dados foi utilizada a estatística descritiva. Nós podemos perceber, constatamos aí ao todo, em toda essa série temporal, de 2010 a 2020, ocorreram 2.673 notificações. Isso corresponde a 96,2% do total de casos do país. Ou seja, nós podemos perceber aqui que há uma grande concentração de casos na Amazônia Legal. E essa é uma descoberta importante desse trabalho, porque nós temos uma grande concentração dos casos de doença de Chagas aguda. Apesar da Amazônia Legal não ser a área mais populosa, ela é a área que tem mais de 96% dos casos de Chagas aguda no Brasil. E também nós podemos perceber aí pelo gráfico que, apesar de uma expressiva queda de 57,1%, a maior já registrada entre 2 anos consecutivos, no número absoluto de casos entre 2019 e 2020, conforme a gente pode ver nesse gráfico, nós podemos perceber aí que, comparando-se o primeiro ano, 2010, e o último ano, 2020, houve um aumento no quantitativo do número absoluto de casos, de 37,5%. E além disso também nós podemos perceber que em números proporcionais, comparando-se também o primeiro e o último ano da série temporal, o número de casos por 1 milhão de residentes cresceu 18,6%, ou seja, de 4,3 em 2010 para 5,1 casos por 1 milhão em 2020. Conforme já evidenciados, isso aí traz a importância da epidemiológica da doença de Chagas aguda, conforme já evidenciado na literatura científica. É importante salientar que esses dados trazem essa importância epidemiológica, já atestada na literatura, inclusive. E também nós encontramos aí que 54,8% dos registros correspondem a indivíduos do sexo masculino e 45,2% a mulheres.
Isso se assemelha ao encontrado por Santana et al. Em um estudo realizado no Piauí, tá? Foi publicado em 2022. Uma vez que em ambos os estudos há uma pequena desigualdade na distribuição dos casos da doença em ambos os sexos. Isso é importante salientar também. Nós podemos perceber que o estado do Pará, na Amazônia Legal, foi o estado aí que se destacou, né? Ao todo, em toda a série temporal analisada, ele foi responsável por 82,7% do total de casos. Ou seja, nós já falamos que há uma concentração dos casos na Amazônia Legal. E há uma concentração dentro da própria Amazônia Legal, uma concentração dos casos no Pará, uma grande concentração dos casos de doença de Chagas aguda no Pará. Inclusive, esse gráfico ele trata do número de casos, né, da incidência calculada de casos no ano de 2018. Nós podemos ver aí que a maior incidência no ano de 2018 foi no Pará, inclusive. Bom? E também nós podemos perceber que os achados também indicam a faixa etária entre 20 a 59 anos como a mais prejudicada. Isso confirma que a doença ocorre predominantemente em pessoas com idade produtiva, conforme já visto também na literatura. Então nós podemos aí concluir que apesar de um expressivo decréscimo no número de casos absolutos entre 2019 e 2020, isso talvez influenciado pelo contexto pandêmico da Covid-19, houve um aumento na taxa de incidência da doença, a qual atinge intensidades semelhantes homens e mulheres em idade produtiva. E além de estar o quê? Concentrado dentro da Amazônia Legal, e dentro da Amazônia Legal ele está concentrado no Pará. Por isso, a atenção das redes de saúde deve ser reforçada em se tratando da doença de Chagas aguda. Essas são as referências que formam o arcabouço também teórico desse trabalho. E muito obrigado.